Lembra daquela sensação mágica de ligar a TV num sábado de manhã? Ou de alugar uma fita velocidade de Mosega 100 que você assistia tantas vezes que quase estragava? Os anos 90 não foram apenas uma década. Foram um sentimento, uma época de ouro para o cinema, que marcou nossa infância e adolescência com histórias que vivem no nosso coração até hoje. Mas, e quando tentam recapturar essa magia? Às vezes, o resultado é desastroso. Se você também sente essa nostalgia e quer proteger essas memórias preciosas, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos juntos nessa viagem no tempo e prometo que vai valer a pena. Hoje, vamos falar sobre aqueles remakes que mexeram com o que era sagrado. Aquelas tentativas de Hollywood de modernizar clássicos dos anos 90 que acabaram quebrando nosso coração. Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo na memória afetiva e descobrir por que certas obras-primas simplesmente não deveriam ser tocadas. Vamos começar com um que dói fundo na alma de qualquer fã de ação: O Vingador do Futuro. O original, de 1990, com Arnold Schwarzenegger, era uma loucura visual e conceitual. Dirigido por Paul Verhoeven, o filme nos levava a uma Marte cheia de mutantes, espionagem e uma trama sobre identidade que explodia nossa mente. Lembra da Mulher com Três Seios, do 4? Era um filme que não tinha medo de ser estranho, de ser violento, de ser único. Cada cena era icônica, a jornada de Douglas Quaid para descobrir quem ele realmente era. Em meio a uma colônia marciana opressiva, era cheia de reviravoltas e um humor ácido inconfundível. Era mais do que um filme de ação. Era uma sátira social, uma crítica ao corporativismo disfarçada de ficção científica. Aí, em 2012, chegou o remake com Colin Farrell. Visualmente, era polido. Tinha efeitos especiais de ponta, cenas de ação coreografadas. E só, onde estava a alma? Onde estava a estranheza? A coragem? O humor. O filme trocou a viagem a Marte por uma trama terrestre entre duas nações em guerra. Removeu toda a sátira, todos os mutantes, toda a personalidade que tornava o original tão especial. Virou apenas mais um filme de ação genérico, esquecível. Eles pegaram uma obra de arte única e a transformaram numa cópia sem brilho. Foi como pegar uma pintura vibrante e passar uma camada de tinta cinza por cima. Faltou a audácia. Faltou a paixão. Assistir ao remake foi perceber que eles não entenderam nada do que fazia o original funcionar. Não era sobre a tecnologia, era sobre a história e a coragem de contá-la de um jeito único. Agora, vamos para outro território sensível. A comédia. Lembra de Caça-Fantasmas? Ok, tecnicamente é de 1984, mas sua influência e a sequência de 1989 dominaram completamente o início dos anos 90. Era a mistura perfeita de comédia, terror e amizade. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson tinham uma química que parecia mágica. Eles não eram super-heróis, eram cientistas nerds, meio fracassados, que se tornavam heróis por acaso. Nós nos víamos neles, o humor era inteligente, as piadas eram memoráveis e o filme tinha um coração enorme. Era assustador o suficiente para dar um friozinho na barriga, mas engraçado o bastante para você gargalhar em seguida. Em 2016, eles tentaram de novo. E olha, o problema não foi o elenco feminino. Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones são comediantes fantásticas. O problema foi o roteiro. O filme se apoiou demais em referências ao original, em vez de criar sua própria identidade. As piadas pareciam forçadas, tentando emular o humor seco de Bill Murray, sem sucesso. A história era uma repetição, sem inspiração do primeiro filme. Faltou aquela química natural, aquela sensação de que estávamos assistindo a um grupo de amigos de verdade, se divertindo. Foi um filme que viveu à sombra do gigante que veio antes, sem nunca conseguir sair dela. Em vez de nos dar uma nova geração de coque-fantasmas para amar ele, só nos fez sentir mais saudade da antiga. A tentativa foi válida, mas a execução deixou um gosto amargo de oportunidade perdida. E o que dizer de Robocop? O original de 1987, também de Paul Verhoeven, é outro clássico que sangrou nos anos 90. Era brutal, era satírico, era uma crítica feroz à ganância corporativa,
a privatização da segurança e a desumanização. A história do policial Alex Murphy, assassinado brutalmente e transformado numa máquina, era uma tragédia grega disfarçada de filme de ação. A violência era chocante, mas tinha um propósito: mostrar a decadência da sociedade de Detroit. Cada vilão era caricato, mas representava uma faceta real do poder e da corrupção. Era um filme adulto, complexo e que não tratava o espectador como criança. Em 2014, veio o remake, e com ele, a classificação indicativa para 13 anos. Isso já diz tudo. Toda a violência gráfica, toda a sátira ácida, todo o comentário social afiado, tudo foi diluído. O novo Robocop era um filme de ação competente, mas sem alma, sem mordida. A armadura preta era legal? Sim, mas e a história por trás dela? A luta interna de Murphy e sua perda de humanidade foi simplificada. A crítica social foi transformada em um debate superficial sobre drones. O filme tinha medo de ofender, medo de ser intenso, e ao fazer isso, ele perdeu exatamente o que tornava Robocop tão poderoso. Ele se tornou o produto corporativo, que o filme original tanto criticava. Uma ironia cruel. Eles pegaram um grito de protesto e o transformaram num sussurro inofensivo. Outro que ainda dói é Caçadores de Emoção. O filme de 1991, com Keanu Reeves e Patrick Swayze, era pura adrenalina. A diretora Catherine Bigelow criou uma obra-prima sobre amizade, lealdade e a busca pelo rush definitivo. A relação entre o agente do Polícia Federal norte-americana Jan Utah e o surfista filósofo Bodhi era o coração do filme. Havia um respeito mútuo, uma atração pelo estilo de vida um do outro, que tornava o conflito deles muito mais profundo. As cenas de surf e paraquedismo eram viscerais, filmadas de um jeito que você sentia o vento no rosto. Era um filme sobre liberdade, sobre viver no limite, com personagens que a gente genuinamente se importava. O remake de 2015, um desastre completo. Ele pegou a premissa e a transformou num vídeo de esportes radicais do YouTube sem nenhuma profundidade. O novo Jan Utah era um atleta de esportes extremos que entra para a Polícia Federal norte-americana. E o novo Bodhi era um ecoterrorista com uma filosofia rasa. A química entre os protagonistas era inexistente. Eles apenas pulavam de penhascos e surfavam ondas gigantes, mas sem nenhum peso emocional. O filme confundiu espetáculo visual com narrativa. Ele se esqueceu de que o que amávamos no original não eram apenas as acrobacias, mas a história de dois homens de mundos diferentes que encontram uma conexão inesperada. O remake era vazio, um corpo bonito sem alma. Apenas uma sequência de cenas de ação desconectadas, que nos deixou com uma única emoção: o tédio. E por último, um que talvez seja o mais controverso: O Rei Leão. Sim, o remake de 2019, o original de 1994, é mais que um filme. É um pilar da nossa infância. Uma animação desenhada à mão, cheia de cor, expressão e emoção. Cada personagem de Simba, a Scar de Timão a Pumba, transbordava personalidade através de seus traços. As músicas, a história shakespeariana, a jornada do herói, tudo funcionava em perfeita harmonia. Era uma obra de arte que nos fez rir, chorar e cantar junto. Aí veio o remake live action, que na verdade é uma animação fotorrealista. E o problema foi exatamente esse: o fotorrealismo. Os animais pareciam reais, o que é uma conquista técnica impressionante. Mas ao buscar o realismo, eles sacrificaram a emoção. Leões de verdade não têm expressões faciais como os desenhos. Scar não conseguia parecer tão ameaçador e sarcástico. Simba não conseguia mostrar a dor e a alegria com a mesma intensidade. A cena icônica de Hakuna Matata perdeu toda a sua energia vibrante. O filme se tornou um documentário da National Geographic com diálogos. A tecnologia que deveria servir à história acabou matando a magia. Foi uma demonstração técnica incrível, mas uma experiência cinematográfica fria. Eles provaram que podiam fazer, mas nunca se perguntaram se deveriam. Esses filmes nos ensinam uma lição valiosa: nem tudo precisa de um remake. A nostalgia é poderosa, mas também é frágil. Tentar recriar um raio na garrafa quase sempre resulta em decepção. As obras originais eram produtos de seu tempo, com diretores e atores que capturaram algo único, algo que não pode ser replicado com efeitos especiais melhores
ou um elenco mais moderno. Esses clássicos dos anos 90 são mais do que filmes, são cápsulas do tempo, pedaços da nossa história, e talvez a melhor forma de homenageá-los seja simplesmente assisti-los de novo e deixar a magia original intacta. Se você concorda, se sentiu essa dor da nostalgia atraída junto comigo, não esqueça de deixar o seu like. E o mais importante, se você quer continuar protegendo e celebrando as memórias que nos formaram, inscreva-se no canal. Aqui, a gente entende o valor do que é original. Obrigado por assistir e até a próxima.